Então, cheirosos, na letra B da 31, ele fala assim: de quantos modos diferentes a ordem das cidades pode ser definida se Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina? Então, a princípio nós tínhamos 5 cidades aqui, mas ela já definiu, já está definido que a última cidade que ela vai visitar é Petrolina. Então, das 5, nós temos 4 aqui para concorrer. 4 que ela pode visitar, escolher em primeiro lugar, 3 para segundo lugar, 2 e a que sobra. E aí vem Petrolina, que é fixo já. Uma permutação de 4. Por quê? Porque as únicas que vão sofrer mudança, permutação, são essas 4 aqui. Porque Petrolina já está definido que será a última cidade. Permutação de 4, ou então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 do mesmo jeito. Bem, gente, a questão de número 32, eu quero que você preste muita atenção na explicação dela. Primeiro porque nós teremos questões baseadas nessa, nas nossas provas e tal. E porque se você entender a 32, você vai ter mais facilidade de entender as próximas que virão aí. Então, a 32, ela está falando assim: uma estante tem 10 livros distintos, sendo 5 de álgebra. Eu coloquei aqui os 5 de álgebra. Eu coloquei ele A1, A2, A3, A4, A5. 3 de geometria. Eu coloquei aqui os nossos 3 de geometria, o G1, G2 e G3. E 2 de trigonometria. Eu coloquei aqui o nosso de trigonometria, o T1 e o T2. De quantos modos podemos arrumar esses livros na estante se desejamos que os livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Bem, a restrição é que os livros de álgebra permaneçam juntos, esses 5, que esses 3 de geometria permaneçam juntos e que esses 2 de trigonometria permaneçam juntos. Mas ninguém está falando que eles têm que ficar aqui, o trigonometria no final, álgebra no começo, geometria no meio, não. Desde que eles fiquem juntos, esse bloco fique junto, então pode ser trigonometria aqui no começo, álgebra no meio, geometria no final, do jeito que for. Então, esses blocos aqui, só os blocos, o bloco da álgebra, o bloco da geometria e o bloco da trigonometria, eles vão se permutar entre si, ó. O bloco da álgebra vai permutar com o bloco da geometria, que vai permutar com o bloco da trigonometria. Então, aqui em cima eu coloquei uma permutação de 3. Quem é essa permutação de 3? Do bloco da álgebra, que vai se permutar com o bloco da geometria, que vai se permutar com o bloco da trigonometria. Contudo, dentro dos blocos, eu também posso fazer uma permutação. Por quê? Porque esses 5 de álgebra aqui, não é necessário ficar o A1 primeiro, depois o A2, depois o A3. Não, eu posso colocar o A3 primeiro, depois o A5, depois o A1, de maneira que eles fiquem juntos, eles podem se permutar entre si. Então, os 5 da álgebra, eles se permutam entre si também, ó. Esses 5 aqui é uma permutação de 5, eles se permutam entre si. Desde que eles estejam juntos, eles podem se permutar entre si. E os 3 da geometria, a mesma coisa. Eles se permutam entre si. Desde que eles estejam juntos, eles podem ficar em qualquer posição aqui dentro desse bloco. E os 2 da trigonometria, a mesma coisa, eles se permutam entre si. Então, eu coloquei aqui, ó, é a permutação dos 5 da álgebra, vezes a permutação dos 3 de geometria, vezes a permutação dos da trigonometria, que são 2. Só que, como eu já tinha falado no início da questão, esses blocos, bloco da álgebra, bloco da geometria, bloco da trigonometria, eles também têm a permutação entre eles, entre os blocos. Então, eu vou permutar os blocos e também vou permutar dentro dos blocos os elementos que fazem parte do bloco. Então, esses elementos se permutam entre si, esses livros se permutam entre si e esses livros se permutam entre si. Por isso que a permutação de fora dos blocos, entendeu? Ficou permutação de 3, que tem 3 blocos de livro, que são os de álgebra, os de geometria e os de trigonometria. E ainda tem a permutação dentro dos bloquinhos. Permutação dos 5 de álgebra entre si, permutação dos 3 de geometria entre si e dos 2 de trigonometria entre si. Então, eu já fiz aqui permutação de 3, os 3 blocos dá 6. 6 vezes a permutação dos de álgebra, vezes a permutação dos de geometria, vezes a permutação dos de trigonometria.
Então, tá ficando 6 vezes 5 fatorial, que é 120, vezes 3 fatorial, que é 6, vezes 2 fatorial, que é 2. 6 vezes 120, vezes 6, vezes 2. Fazendo essa multiplicação, vai dar 8.640. Então, observem bem a construção dessa questão, a forma como ela foi explicada para vocês vejam várias vezes, se necessário for, me perguntem se não conseguirem entender, tá? Vamos para a próxima.